Segundo a Reis, no capítulo 4, verso 8 em diante, que diz o seguinte: Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E a descer que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, e disse-lhes: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. O que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: Eu habito no meio do meu povo. Estamos diante de uma história muito interessante. Para a gente, antes de entrar no contexto dessa história, a gente precisa compreender um pouquinho o que aconteceu antes para chegarmos nessa história. No comecinho da carta aqui do livro de 2 Reis, nós entendemos que quem narra essa história e quem é o profeta aqui envolvido nessa história é o profeta Eliseu. Mas o ministério dele não começou por acaso, não começou por uma coisa do além que de repente instalou, apareceu o profeta Eliseu do nada. Mas era uma pessoa que sempre acompanhava outro profeta. E esse profeta que ele acompanhava era o profeta Elias. Ele observava o profeta Elias, ele via o que o profeta Elias fazia, e ele tinha muito prazer em acompanhar aquele profeta. Mas chegou um momento que o profeta Elias precisou se despedir. O profeta Elias precisou se ausentar. E como todo ser humano, nós temos o nosso tempo de fazer alguma coisa e não somos aquele que dura eternamente para fazer tudo. Sempre vai precisar alguém nos substituir para continuar aquilo que nós fazemos hoje. Eu falo que eu estou aqui como um pregador, estou aqui como ministro do Evangelho. Mas vai chegar um tempo que jovens e outras pessoas vão precisar se levantar para continuar aquilo que eu faço agora. Eu não sou o único, eu não sou o suficiente para fazer tudo isso. Mas Deus pode levantar outra pessoa para fazer, e não fazer igual a mim, mas fazer melhor do que eu estou fazendo. Esse profeta, ele acompanhava muito Elias, ele tinha muito prazer de acompanhar. E aqui vai uma lição importante para a gente. Quando a gente está acompanhando alguém que está tendo contato com Deus, isso nos aproxima mais de Deus. E foi o que aconteceu com Eliseu. Quanto mais próximo de Elias ele ficava, mais próximo Elias estava de Deus, e mais próximo ele ficava de Deus. Porque ele viu o exemplo de Elias e viu o que Elias fazia. Falou: poxa vida, fala aquele ditado, né? Quando eu crescer eu quero ser igual a ele. E era o desejo do coração de Elias. E quando se findou a história de Elias, ele precisava que alguém continuasse aquilo. Mas não era ele que iria escolher quem continuaria. Não é o homem que escolhe quem vai continuar a obra, é Deus que escolhe. Nós precisamos compreender e carregar isso no nosso coração e na nossa mente. Não é eu que vou escolher quem vai continuar a obra de Deus, porque a obra é dele, quem escolhe é ele. A obra é dele, quem vai escolher quem vai continuar a ministração, quem vai continuar os ensinos é ele. Eu posso encerrar a minha carreira, eu posso guardar a minha fé, mas ele vai levantar alguém com uma fé extraordinária, com uma palavra extraordinária, para trazer avivamento para os nossos corações. Eliseu acompanhava muito Elias, eu acredito que ele tinha uma admiração muito grande. E chegou o momento da despedida. E Elias, como observou que Eliseu sempre o acompanhava, talvez era a vontade do coração de Elias fazer alguma coisa por ele. E ele fala para Eliseu: o que você quer que eu faça por você antes que eu seja tomado?
Mas Eliseu, ele não só observou aquela matéria que Elias era, mas ele observou o que Elias fazia como homem de Deus. O que chamou a atenção foi o que ele fazia como homem de Deus, os milagres, os sinais, as maravilhas, a autoridade que ele tinha para fazer a diferença. E quando ele teve a oportunidade de pedir, ele não pediu qualquer coisa. E aqui vai outra lição para nós: quando tivermos a oportunidade de pedir alguma coisa para alguém que é usado por Deus, saiba o que você vai pedir. Não desperdice a sua oportunidade. Quando você estiver diante de Deus, quando você estiver diante de uma pessoa usada por Deus, não desperdice a sua oportunidade. Saiba muito bem o que você vai pedir, porque Deus usa aquela pessoa e Deus é poderoso para te dar aquilo que você pediu. Eliseu, naquele momento que ele passou, ele falou: eu vou pedir uma coisa para Elias. Eu quero uma porção dobrada do seu espírito. Mas nós sabemos muito bem que não era Eliseu que fazia aquilo, mas era o Espírito que habitava na vida de Eliseu. Não era Eliseu que fez com que chovesse fogo do céu, mas foi o Espírito que habitava na vida de Elias que fez com que fogo descesse do céu. Então, que Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito, Elias podia conceder? Não, porque não era dele. Eu não posso dar para você aquilo que não é meu. É Deus que deu e é Ele que pode dar. Quando ele fez esse pedido, talvez Elias falou: poxa, agora o que eu vou fazer para ele? Ele pediu. E Elias, conhecedor de quem é que fazia na vida dele, ele falou: eu não posso oferecer uma coisa que não é minha. E ele falou: se você me vir subir, você vai receber. E ele diz: se você me vir subir, aquilo que você pediu será feito para você. Mas não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. E de repente, em uma cena inusitada, vem uma carruagem de fogo, divide os dois, separa os dois, e Elias sobe num redemoinho. E Eliseu viu aquilo. Ou seja, ele viu e a promessa se concretizou na vida dele, porque Deus deu para ele aquilo que ele queria. Então, quando você estiver prostrado diante do Senhor, Senhor, que eu possa fazer o melhor pedido, Senhor, que eu possa aprender a pedir, Senhor, que eu possa saber orar, Senhor, que eu possa saber buscar, Senhor, que eu possa receber aquilo que possa fazer a diferença não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Porque Eliseu havia visto o que Elias fez. Ele falou: não, o que Elias fez foi pouco, eu quero fazer dobrado do que Elias fez. Eu quero que esse Espírito que habitou na vida de Elias, eu quero que habite na minha, para que eu possa fazer 2 vezes mais. Não é para a glória de Eliseu, mas era para a glória de Deus, que ele sabia quem é que fazia aquilo. Após assumir a responsabilidade de profeta, ele fez milagres, fez alguns sinais, fez alguns prodígios. No capítulo 4, nós vamos ver que ele, antes do capítulo que nós vemos aqui, no início do capítulo 4, que ele aumentou o azeite da viúva. Ele já começou a fazer alguns milagres. E de repente ele encontra com essa mulher sunamita. Ele estava indo a passeio naquela cidade. E nós observamos aqui que era comum Eliseu ir para aquela cidade. Porque a Bíblia nos relata que ele passava por ali muitas vezes. Só que o passar dele ali muitas vezes, ele encontrou alguém que poderia auxiliá-lo naquela obra, naquele caminho, para ele poder continuar se alimentando. Ele encontrou alguém que podia fazer a diferença e não esperando nada em troca. A Bíblia nos relata que essa mulher é uma mulher importante. A versão que eu tenho fala que era uma mulher importante. Tem outras versões que vai falar que era uma mulher rica. Quando passou o homem de Deus, ela não fechou as portas, mas ela abriu as portas para poder receber o homem de Deus. Ela tinha dinheiro, ela tinha status, ela era importante, mas ela sabia que toda a importância que ela tinha
não comprava aquilo que muitas das vezes o coração dela almejava. Todos os bens que ela tinha, todo o poder, a autonomia que ela tinha, toda a importância que ela tinha, não ia fazer a transformação que uma palavra e uma profecia de um homem de Deus poderia fazer na vida dela. E ela, observando aquilo que ele passava muitas das vezes, ela foi e conversou com o seu marido. Aqui vai outra lição para a gente. Nós sabemos que quando nos relacionamos, nos casamos, a Bíblia nos fala que nós somos um. Ela não tomou nenhuma decisão sozinha sem antes falar com o seu marido. Ela não tomou a decisão, falou, agora eu vou fazer um quarto porque eu sou uma mulher empoderada. Ela não falou isso. Agora eu vou preparar ali um canto para o profeta porque eu tenho condições para isso. Não, ela não falou isso. Porque ela sabia que quando dois andam juntos e unidos, isso cresce. Agora, um lar desunido destrói-se a si mesmo. Nós sabemos pela palavra que um reino desunido, ele não subsistirá em si mesmo. Ela foi conversar com o seu marido para fazer o quê? Falou, eu vi que aquele realmente é um homem de Deus. Olha só o que ela observou. Ela não observou as palavras que ele falava. Ele passava por ali, ele parava, comia pão com ela, com a sua família. O que ela observou? O exemplo que o profeta deixou. Esse exemplo comoveu o coração dela. Trouxe o quê? Um olhar diferente para ela. E não foi um olhar qualquer. Que ela falou, realmente esse é um homem de Deus. E como nós conhecemos quem é alguém enviado por alguém? Pelas características da pessoa. O homem de Deus, para ser chamado de homem de Deus, ele precisa parecer com quem? Com Deus que o chamou. O profeta, para ser chamado de profeta, ele precisa ser o quê? Se parecer com Deus que enviou o profeta. Obedecer a voz de Deus. E não falar aquilo que ele quer falar, mas aquilo que Deus colocou no coração dele para ser falado. Não aquilo que veio à mente dele simplesmente porque ele sentiu vontade de falar, mas ele aguarda ouvir a voz daquele que quer falar com o povo, aquele que quer falar com a igreja. Então essas características chamaram a atenção daquela mulher. E ela conversou com seu marido e fez um quarto. Falou, vamos fazer um quarto para ele. Para ele poder, quando ele vier aqui, e nesse quarto a gente vai colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e um candeeiro. Aqui nós observamos que ela não se preocupava apenas em dar moradia para o profeta, o homem de Deus. Ela se preocupava em dar um conforto para o homem de Deus. Ela simplesmente separou, preparou um quarto e falou, vou colocar ele no quarto aqui e deixa ele dormir no chão. E aqui nós tiramos outra lição. Quando for fazer alguma coisa, faça por completo. Quando for fazer algo que Deus colocou no seu coração, que você sentiu no coração de fazer, não faça pela metade, faça por completo, e Deus vai te abençoar por aquilo que você fizer. Deus não é injusto para se esquecer das obras e do nosso trabalho que nós temos feito. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Ela se preocupou com o conforto, falou, eu vou preparar uma cama para ele poder descansar, eu vou preparar uma mesa para ele poder se alimentar, eu vou preparar uma cadeira para ele poder sentar ali, para poder sossegar e se alimentar também naquela mesa, e eu vou preparar um candeeiro para que ele não fique no escuro, mas que ele possa ver a glória de Deus descendo ali. E ela se preocupou com os mínimos detalhes de quem ela iria receber e como ela iria receber. E ela preparou até um candeeiro, falou, vou colocar uma luz para ele. Eu vou preparar o conforto para ele, vou colocar uma luz, que eu não quero ele no escuro. Eu não quero ele perdido aqui. E o profeta, observando todos esses detalhes que ela fazia,
Ele falou: eu preciso retribuir de alguma forma essa mulher. Olha só para você como é interessante isso. Quando Elias foi subir, o que ele perguntou para Eliseu? O que eu posso fazer por... Olha só o exemplo se arrastando. Quando ele viu que aquela mulher fez alguma coisa boa para ele, o que ele levou para aquela mulher? O que eu posso fazer por você? O que eu posso interceder por você? O que eu posso oferecer para você? Porque você tem tratado a gente com tanto desvelo, com tanta atenção, com tanto carinho. Não era só Eliseu que ela tratava bem, mas também o seu servo Geazi que acompanhava. E ele começou a fazer essa pergunta para ela. E ela responde de uma forma muito clara: eu habito no meio do meu povo. Ou seja, ela era uma mulher importante, tinha condições, mas ela nunca contou para todo mundo aquilo que doía no coração dela. Ela nunca contou para todo mundo aquilo que doía no coração, que ardia no coração dela, mas ela tinha vontade, mas não queria contar. E muitas das vezes nós guardamos as nossas emoções e explodimos por dentro porque nós não queremos contar para ninguém, nem para Deus, aquilo que nós queremos que Ele faça. Nós somos carregados de uma coisa. Ontem foi falado sobre emoções. Nós somos carregados de emoções. Nós guardamos isso, não comentamos com ninguém, porque nós achamos que as pessoas não precisam ouvir isso. Mas enquanto nós guardamos isso, nós explodimos por dentro. Nós precisamos aprender a conversar e expressar para as pessoas que nós precisamos de ajuda, sim, porque essas pessoas foram enviadas por Deus para nos ajudar e a gente não entende isso. Eles estavam ali não simplesmente para fazer morada, eles estavam ali para fazer a diferença na vida daquela mulher, mas ela não entendeu o que ele queria fazer. Até o momento que um jovem que estava acompanhado de Eliseu e Geazi, ele observou uma coisa que Eliseu talvez não tinha observado. E nós precisamos entender, nós podemos ser homens e mulheres de Deus, mas Deus não vai revelar tudo para nós. Sabe por quê? Porque ele não depende só de uma pessoa. E Deus não depende de ninguém. Mas Ele não quer usar só uma pessoa. Ele chamou todos para fazer. E uma coisa que Eliseu não havia observado, quem observou? O jovem que estava acompanhando. Ele falou: oi, ela não tem filho. O que Eliseu falou? Há certo tempo, eu vou conjecturar aqui, pode contar os dias que você vai segurar um filho nos seus braços. Nós precisamos entender a quem nós devemos recorrer no momento de angústia. É Jesus. É Jesus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. É Jesus que alcança aquilo que nós não podemos alcançar. É Jesus que vê aquilo que nós não podemos ver. É Ele que faz com que as nossas mãos não tenham capacidade nenhuma de alcançar. Ele fez essa promessa para essa mulher. E no momento certo, o filho nasceu. A promessa se cumpriu. Aquilo que talvez ela não queria abrir o coração para conversar com o profeta, um jovem observou a necessidade e comentou. E o profeta deu uma palavra para ela, enviada por Deus, e ela concebeu um filho. E ainda mesmo antes dessa concepção, ela perguntou para o profeta: profeta, não mintas a sua serva. O meu esposo já é velho. Nós não temos condições mais de ter filho. Mas Deus não está limitado à nossa condição de querer ou não alguma coisa, de ter ou não condições para receber o que Ele quer nos conceder. Ele não está preocupado se você já tem 20, 30, 40, 50 anos. Ele não está preocupado com a sua condição de saúde, como foi testemunhado aqui nessa noite. Ele pode fazer um milagre, Ele pode transformar, Ele pode fazer com que remédios que você não tome mais, Ele pode fazer com que seu coração seja renovado, com que a sua alma seja fortalecida e o seu espírito seja renovado. Após ter nascido
A história continua. A história nos narra que uma certa feita esse jovem, já adolescente, a Bíblia não nos relata a idade dele, e eu creio que já adolescente, foi encontrar com seu pai no trabalho, e de repente ele reclamou de dor de cabeça. Ai minha cabeça, ele repete 2 vezes segundo a Bíblia. O pai preocupado, fala, leva ele para mãe. É sempre jogando para a mãe, leva ele para a mãe se vira. A criança chorou, leva ela para a mãe. Tá com dor de barriga? Leva para a mãe. Tá com a cabeça doendo? Leva ela para a mãe. Foi o que o pai fez. Leva para a mãe dele. Chegando lá, ela colocou-se, a Bíblia nos relata, colocou-se sobre os seus joelhos. Pelo que eu entendo aqui, ela se assentou, colocou o filho sobre os seus joelhos aqui. E ficou até meio-dia com o filho ali. E ele morreu. O mais interessante que eu observo na vida dessa mulher, depois de perder um filho, é sua capacidade de equilíbrio emocional para poder saber lidar com as situações e não entrar em desespero. E muitas das vezes acontece na nossa vida. O que acontece quando a gente entra num problema grave, uma situação difícil, é entrar em desespero. É natural do ser humano entrar em desespero, uma situação de preocupação. E olha só para você ter ideia, ela tinha perdido um filho. Um filho. O único que ela tinha. Ela tinha perdido ele. Ela pegou o seu filho já desfalecido. E para onde ela levou? Para o quarto do profeta. Aqui eu vou conjecturar para a gente tentar entender. Quando há uma promessa, nós recebemos essa promessa e de repente do nada, parece que isso foge das nossas mãos. A quem que a gente vai recorrer? A quem fez a promessa. O que ela fez? Como ele prometeu, agora ele vai ter que se virar para ressuscitar meu filho. Ele prometeu, agora eu vou colocar na cama dele. Se a promessa que ele fez é verdadeira, eu vou colocar na cama dele, onde ele descansou, porque eu sei que meu filho pode ser curado para a glória de Deus. Ela colocou o filho na cama do profeta, fechou a porta, seu marido chegou. Ela falou, junta esses servos, eu preciso encontrar com o profeta. Ou seja, não era ocasião para aquilo. Ele falou, mas não é sábado, não é lua cheia, como é que você vai encontrar com o profeta? Mas não existe ocasião para quem tem necessidades. Ela tinha uma necessidade, ela não se preocupou com a ocasião. Ela foi no momento que ela precisava buscar a ajuda de Deus. Ela deixou o seu filho lá, deixou o seu esposo. Ou seja, seu esposo não ia no quarto do profeta, provavelmente, porque ela deixou lá. Se ela deixou lá, porque ela sabia que ele não ia lá. Ela foi atrás do profeta. Geazi se encontrou com ela no meio do caminho. Eu vou adiantar para chegar a tempo. Geazi encontrou com ela no meio do caminho e perguntou. O profeta Eliseu falou, vai lá e pergunta para ela se tudo bem. Ela falou, vai bem. Aqui nós tiramos uma lição. Outra lição. A gente não vai contar nossas necessidades para quem não pode fazer nada por nós. Ela só contou a necessidade quando ela chegou diante de quem? Do homem de Deus. Quando ela chegou diante do homem de Deus, aí ela se prostrou diante dos pés dele. O homem de Deus, Eliseu, mandou que Geazi fosse na frente. Leva o meu bordão e vai na frente e toca nesse jovem para que ele possa ressuscitar. E aqui vai outra lição. Se é para você fazer, não mande ninguém, vai você mesmo, porque a hora é sua para fazer. O Geazi foi, tocou o bordão, não adiantou nada. Ele voltou no meio do caminho, encontrou Eliseu, falou, Eliseu, não adiantou nada. Eliseu falou, não adianta, eu vou ter que ir mesmo, porque é eu que tenho que fazer isso para a glória de Deus. Chegando lá na casa dessa mulher, ele se aproximou do jovem, se aproximou daquela criança, orou a Deus. Ou seja, o homem de Deus, quando vai tomar alguma atitude, quem que ele precisa buscar primeiro?
o Deus que enviou para fazer aquilo. Ele não vai buscar qualquer pessoa. Ele orou a Deus, entrou no quarto, se debruçou sobre a criança, e ele percebeu que o corpo daquela criança se aqueceu. Aleluia! Glória a Deus! Mas antes de acontecer isso, me fez a recordar dentro da história que quando a mulher se prostrou diante do profeta, ele percebeu que ela estava com o coração angustiado. Mas o profeta mesmo fala: Deus não me revelou isso. E aqui reafirma o que eu falei no começo. Deus pode revelar uma coisa para você? Pode. Mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Se Ele não quiser falar com você, Ele não fala. Ele não depende de você, mas Ele quer fazer com que você seja um instrumento. Mas se Ele quiser usar outra pessoa para que o seu orgulho não cresça e você seja destruído lá na frente, Ele não vai fazer. E o profeta falou: Deus me ocultou isso. Ele não me revelou isso. E depois de ele ter deitado sobre a criança, o corpo da criança se aqueceu. Mesmo assim, ela não ressuscitou. Ela não voltou à vida. O corpo se aqueceu. Ou seja, é um sinal que os batimentos cardíacos voltaram. As células estavam ali agitadas. A corrente sanguínea estava correndo sangue. E Márcia, que é enfermeira, sabe muito bem. Quando não há corrente, quando o sangue não corre em certo lugar, o corpo fica frio. Ou seja, se o corpo estava quente, é porque estava circulando sangue. Estava circulando a vida, mas mesmo assim ainda ele não havia ressuscitado. O profeta deixou aquele jovem lá e desceu. A Bíblia fala que ele começou a andar para lá e para cá dentro da casa. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas a Bíblia fala que ele estava andando para lá e para cá. Andava para um lado, andava para o outro. Glória a Deus. Ele subiu novamente. Aquele quarto. Ele orou por aquela criança mais uma vez. Se debruçou mais uma vez sobre ela. Aquela criança, segundo a Bíblia, espirrou 7 vezes. Foi espirro mesmo. Espirrou 7 vezes. E ela despertou. O profeta pegou, chamou ela. Falou: seu filho agora vive. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Talvez o coração dele devia estar ardendo, o profeta, falando: mas Senhor, eu fiz uma promessa para ela, o filho dela nasceu, agora ele está morto. Olha eu aqui de novo. E dessa vez ele não foi no quarto dele para dormir. Ele foi no quarto dele para orar. Ele não foi no quarto dela, ele foi no quarto que ela tinha preparado para ele. Nós sabemos muito bem que a nossa oração, Jesus nos ensina: entra no seu quarto, fecha a porta. Foi o que o profeta fez. Entrou no quarto, fechou a porta e orou o quê? Em secreto. E o Deus que responde em secreto recompensou o homem de Deus. Eliseu fez muitos outros milagres. Mas esse milagre aqui me chamou muita atenção pela história. E Geazi foi chamar a sunamita. E o versículo 36 e 37 fala: e chamou Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-a e veio a ela, e veio a ele, e disse-lhe: toma o teu filho. E entrou ele. Entrou ela, se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus. O que nós aprendemos para a gente finalizar? O que Eliseu, o Geazi estava fazendo aqui? Eliseu falou para ela: toma a sua promessa, pois ela ainda está viva. Aleluia! Toma a sua promessa, continua com ela,
que ela ainda está viva e ela vai fazer muitos frutos ainda para você. Não é o fim, não é o término da sua história, não é o término da sua vida. Ainda há muita coisa para ser feita e Deus vai usar você para fazer isso. A promessa ainda não acabou. Enquanto tiver vida, Jesus habitará e o Espírito Santo estará no seu coração para fazer essa obra. E com isso eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.